Bom, você costuma cuidar dos níveis de colesterol, hein? Bom, mais de 2/3 dos brasileiros não estão preocupados com isso. E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje no quadro de saúde aqui no Conexão RS. Pode rodar a vinheta. Está com a gente o pós-doutor e endocrinologista Luiz Henrique Santos Canani. Seja bem-vindo, doutor. A gente está falando ali de churrasco, aquela coisa toda. A gente tem que cuidar o colesterol. Tudo é bom, mas tem que ter moderação. Tem hora certa para isso. Você sabe qual é a hora certa, o que pode, o que não pode? Você pode fazer a sua pergunta para o nosso especialista pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Você pode também mandar sugestões para o quadro de saúde, que tipo de tema você quer que a gente aborde. Manda aí, 99588-2374, mas mande por texto. Bom, o doutor estava brincando aqui comigo, né? Churrasco, aquela coisa toda. Dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. O que é o colesterol e por que é tão importante estar atento aos níveis e de que colesterol nós estamos falando, né? Que tipo? Doutor, seja bem-vindo, mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui novamente, boa noite. O colesterol, ele é um marcador de risco cardiovascular. Existe uma associação muito grande entre os níveis de colesterol e a chance da pessoa vir desenvolver a doença cardiovascular, que basicamente é o infarto, a angina, o derrame, inclusive também doença arterial periférica dos membros inferiores. Tu comentaste quais tipos de colesterol. A gente, normalmente, quando está falando em colesterol, a gente fala do colesterol total. Existem várias formas de colesterol, existem várias frações desse colesterol. As duas mais comuns é o HDL colesterol, chamado do colesterol bom, porque, na verdade, ele não é heterogênico. Ele se liga ao colesterol, uma proteína, um grupo, e faz a remoção desse colesterol do sangue. Então, quando eu pego o meu colesterol total lá de 240, se eu tenho uma porção de 50, 60 de HDL, significa que aquele colesterol não é mau. Por isso a gente chama do bom colesterol. Sim. E a ideia é que a gente tenha esse colesterol o mais alto possível. Níveis acima de 40 são considerados bons. E algumas medidas simples, por exemplo, atividade física, aeróbica, caminhada, aumenta muito o colesterol bom, o HDL. Existem várias outras frações. A outra conhecida é o LDL, que é o mais heterogêneo, é o que vai depositar, o que vai infiltrar as artérias, causando entupimento arterial. E por isso chamado de LDL ruim. Sim. Desculpa, colesterol ruim. Sim. Bom, doutor, os números assustam, né? Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 67%, mais da metade dos brasileiros, desconhece as taxas de colesterol. As altas taxas de colesterol dão algum sintoma, né? Para que não seja tarde, a gente consegue ver algum tipo, ou só o exame mesmo vai poder aferir? Existem algumas manifestações do colesterol alto que, infelizmente, são raras. Existe o depósito do colesterol na pele, muitas vezes na pálpebra. A gente vê uma placa acima dos olhos, que a gente tem um nome chique de xantelasma, e é um sinal que o colesterol está alto. Existem outras manifestações mais raras. Infelizmente, a gente tem que fazer o teste para poder identificar. A manifestação mais tardia, que a gente está preocupado, é a doença cardiovascular. Mas a gente quer prevenir isso, que muitas vezes é tarde no momento que a pessoa já tem um infarto, já tem uma obstrução muito importante e que, claro, é importante controlar o colesterol, mas a gente já perdeu muitos anos até que isso aconteça. Sim. No caso de diagnosticada um princípio de obstrução, né, a pessoa está no limite, é possível recuperar, né, para uma boa taxa, para que a pessoa possa, né, mesmo que seja no último segundo, aos 45 do segundo tempo, salvar, né, se salvar no jogo da vida? Com certeza. Nunca é tarde, a gente sempre deve pensar nisso, deve tentar intervir. Existe talvez alguma confusão um pouco. Recentemente tem se questionado, a gente vê vários sites, várias pessoas não médicas, ou às vezes até da área médica, questionando a importância dos níveis de colesterol. A confusão que existe é que nem sempre o colesterol é diretamente ligado à alimentação. Existem pessoas que têm colesterol alto que não é pela alimentação adequada, esses são defeitos genéticos. Existem situações, e talvez venha nessa tua pergunta,
que usar medicações que baixam o colesterol tem benefício, e mesmo pessoas que não têm um colesterol alto. Então, as pessoas ficam dizendo, não, o problema não é o colesterol. Por isso que eu disse, o colesterol é um marcador importante. Certamente dos mais importantes. Como tem o fumo, que tem o diabetes, a obesidade, o colesterol entra nesse grupo. Entretanto, mesmo em pessoas com colesterol considerado normal, mas alguns outros fatores de risco, existem estudos muito bem feitos que usar drogas que baixam o colesterol tem benefício. Talvez não pela diminuição do colesterol, mas por efeitos das próprias medicações que acabam diminuindo eventos. Bom, o senhor falou agora que algumas pessoas seriam a exceção à regra, né? Algumas pessoas que têm problema de colesterol por fatores genéticos, enfim. Mas a maioria, acredito eu, seja péssimos hábitos, como a gente acabou de citar, tabagismo, né, alcoolismo e alimentação. Vamos voltar ao início da nossa conversa. Vamos lá. Né? Há alimentos, bebidas que aumentam o colesterol, né? Quais os níveis considerados ideais de consumo? Por exemplo, o nosso churrasco, né? Vamos começar por aí. Aquela gordura que ela é mais aterogênica e nem sempre isso reflete no nível de colesterol. Isso é um conceito importante. A pessoa pode comer aquela gordura e isso não aumentar muito o seu colesterol, mas ela não deixa de ser heterogênica. São as gorduras de origem animal. É uma maneira mais simples de a gente falar isso. Sim. Que é da carne, principalmente a carne vermelha, é o próprio leite. O leite é um excelente alimento, mas existe o leite sem colesterol. O próprio queijo, mais gorduroso. Ovos também? Os ovos não. Os ovos por muito tempo foram culpados e hoje a gente sabe que não. E talvez, e aqui é o que a gente tem que ter cuidado, o nível de colesterol, talvez a maioria das pessoas não seja tão afetado pela alimentação. Não a alimentação do dia a dia. Claro, se eu fizer uma dieta muito restrita, se eu tenho uma dieta mais vegetariana, isso vai mudar o colesterol de quase todo mundo. Sim. Se eu tiver uma ingestão de gordura animal muito pesada, vai aumentar. A maioria das pessoas, a gente fala 15% a 25%, que é muito sensível ao colesterol. E qualquer gordura vai aumentar muito ou tem que ter uma restrição mais importante. Então, a maioria das pessoas tem os seus níveis de colesterol provavelmente genéticos, definidos, e a alimentação vai ter esse papel de 15% a 25%. E aí que é o problema. Não que a gordura saturada, a gordura de origem animal não seja deletéria, mas ela pode talvez não se refletir no nível de colesterol. É por isso que a gente pode abusar e às vezes não aparecer no exame. Fazer, meu colesterol está bom, eu posso abusar, isso é um pouquinho preocupante. Claro. Se meu colesterol é alto, certamente eu tenho que cuidar mais. Sim. Mas ele ser bom, não. O que se recomenda é que, por exemplo, a carne vermelha ela seja consumida 1 ou 2 vezes na semana. Que os outros dias a gente devesse consumir o peixe e a carne de outros animais, por exemplo, mais comum, o frango. Sim. Sem a pele de preferência, até para preparar o alimento. Infelizmente, se eu preparo o alimento com a pele e tiro, eu não tenho benefício. A mesma coisa da carne. Claro que é bom tirar a gordura da carne quando eu vou comer, não comer a gordura. Mas é melhor ainda eu tirar antes da cocção, antes de preparar o alimento. Sim. Porque a gordura ela derrete, ela infiltra na carne. Isso é que dá o gosto muitas vezes bom. Claro. Mesmo que eu tire a gordura, a carne ela é infiltrada pela gordura. Os gaúchos estão loucos aqui, imagina tirar a gordura da picanha antes de assar, eles vão ter um treco. A berinjela abaixa o colesterol, é o filo do IAPI. A filó, é isso? Lá do IAPI, seja bem-vinda, filó. A berinjela ajuda? A berinjela ajuda. Existem algumas pessoas que são mais sensíveis a isso, mas vários alimentos que são ricos em fibra podem diminuir o colesterol. Então, aumentar a fibra da tua alimentação vai diminuir a absorção do colesterol. Bom, vamos para a próxima aqui, o pessoal está organizando, está aqui, ó. O meu colesterol está com 392 por litro de sangue, estou correndo risco de infarto, estou tomando fenofibrato, aí o doutor pode me ajudar, estou bem assustado, tenho 66 anos, ai Carmen, e agora? Bom, 392 é um valor alto. Sim. Se a gente for falar em números, 240 é um número que a gente já começa a se preocupar. Pessoas que têm um risco maior, a gente não sabe da Carmen, mas tem uma familiar próximo que já teve infarto, está acima do peso, fuma, tem diabetes, a gente quer valores até mais baixos, até 240. E aí a gente trabalha um pouco mais dentro desses números no colesterol bom, colesterol ruim.
Certamente 392 é alto em qualquer situação. Em níveis mais baixos, às vezes eu vou ser mais rigoroso se o meu colesterol bom é muito baixo. O fenofibrato é uma medicação para o triglicerídeos, não é uma medicação para o colesterol. O triglicerídeos é também um tipo de gordura circulante, mas tem todo um mecanismo. Os alimentos que aumentam deles são muito mais ligados ao carboidrato. Sim. Os medicamentos que a gente utiliza para baixar o colesterol, dos mais comuns, dos mais acessíveis, a não ser que a pessoa tenha uma intolerância, são as estatinas. Sim. Agora, é fundamental, Carmen, que acredito eu, por ter algum remédio receitado, você tenha procurado um especialista. Mas, por favor, procure o especialista, né, doutor? Com certeza. Para que ele possa receitar e avaliar corretamente. Com certeza. As medicações, elas funcionam, elas diminuem o risco, mas elas têm efeitos colaterais. Então, a gente tem que cuidar e ver se para a pessoa não causando algum malefício. Vamos repetir sobre os triglicerídeos, porque o Nelson, de Dois Irmãos, seja bem-vindo, Nelson, acredito eu que está falando sobre isso, Sim. né? Ele está nos colocando ali um número de 286. Se a gente colocar só em números, de novo, sem entrar num quadro mais completo, o ideal é até 150, 200 já é um número alto. Entretanto, a gente não costuma pensar em tratamento com medicações se não estão em níveis mais altos, porque não existe uma evidência que o tratamento com fármacos vá ter um efeito se ele não tiver em torno de 450, 500 e começam a ter outros riscos. E essas medicações também podem ter riscos. Entretanto, se eu reduzir a minha ingestão de carboidrato, baixa meu triglicerídeos. O triglicerídeos baixa de um dia para o outro. Se eu fizer 2 dias de uma alimentação onde eu não comer carboidrato, pode baixar de valores de 500, 600 para valores ideais de 100, 120 de triglicerídeos. Sim. Então, a gente está falando aqui para o triglicerídeos. Bom, álcool é uma coisa importante, é o pão, é a farinha, é o arroz, é a massa que costumam subir o triglicerídeos. Se a pessoa tem diabetes, tratar o diabetes baixa o triglicerídeos também. Bom, temos aqui a Leonira, de Porto Alegre, 280, e o bom, 67. Devo tomar remédio ou exercícios, né, aeróbicos, enfim, o que pode ajudar ali? De novo, a gente está pegando só um número, claro, e 280 para uma pessoa com fatores de risco, mesmo tendo 67, que é um bom valor de HDL, a gente teria que ver como é o LDL. Provavelmente ele está acima de 100, 120, e aí teria indicação de fazer um tratamento farmacológico. Sim. Claro, se a pessoa me disser, não, mas eu daqui para frente eu vou mudar vários aspectos do meu estilo de vida, a gente pode esperar um pouquinho. Não é uma questão de alguns meses, é uma questão de a gente estar com colesterol alto vários meses, vários anos que vai ser o problema. Sim. Se a pessoa vai mudar o estilo de vida, repete seus exames daqui a pouco e está melhor. Por exemplo, para a grande maioria dos pacientes com diabetes, independente do nível de colesterol, a gente indica a estatina. Existe benefício. Então, às vezes eu tenho colesterol em um valor bom e a pessoa diz, não, agora eu posso parar o remédio. Não é só o nível de colesterol que nos importa. Sim. Doutor, para fechar, a gente sempre pede aquelas orientações básicas, mas pelo que eu entendi, uma das primeiras orientações, a gente não tem como, né, descobrir se está bem ou não no colesterol sem fazer um exame, pelo que eu entendi, sem consultar o especialista. De quanto em quanto tempo a gente deveria fazer essa consulta e realizar exames? Eu gostaria de abordar 2 aspectos. Primeiro, existem recomendações de várias sociedades de quando fazer um rastreamento para o colesterol. Em geral, se fala para homem a partir dos 40 anos de idade, mulheres 45, 50 anos de idade, se não tiver nenhum fator de risco. Se eu tenho fatores de risco importantes, esse número pode baixar para em torno de 20 anos. Seria, por exemplo, presença na família, histórico? Eu tive um irmão, um pai, um avô que teve um infarto com 35 anos de idade, 40 anos de idade, é muito importante. A pessoa tem diabetes, a pessoa está muito acima do peso, a gente vai antecipar isso. Algumas dislipidemias familiares importantes até antes, até em criança a gente já começa a rastrear. E aí vai depender. Se eu tenho um valor bem bom, bem normal, sei lá, a cada 5 anos, se mudar eu aumentei muito de peso, eu fiquei muito sedentário, a gente vai repensar em fazer. Se o valor deu alto e eu fizer uma intervenção, para ver se essa intervenção teve efeito, talvez 3, 4 meses. Entretanto, independente de... Eu recomendo que se faça essa medida, que se faça essa avaliação, mas independente de fazer isso, se eu tirar a gordura saturada da alimentação, eu só vou ter benefícios. Perfeito. Se eu diminuir a gordura de origem animal, se eu trocar o leite por um leite sem colesterol, o queijo por um queijo branco, a gordura
né, Claro. da carne que a gente já falou, usar o óleo de oliva, que é uma gordura boa. Vamos escolher melhor o que a gente vai comer. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique Canani.